Então, vamos aqui começar a falar sobre árvores de decisão. Vamos aqui definir, né, o que é árvore de decisão e como é que funciona. Bom, no episódio passado nós falamos sobre problemas de classificação. Nós demos exemplos de como é que nós podemos resolver problemas de classificação. Nós usamos, por exemplo, a regressão logística, que é para fazermos classificação, mas além da regressão logística, nós também temos outros métodos que nós podemos utilizar para fazer classificação. Um deles é o SVM, que é o Support Vector Machine. Temos também a árvore de decisão. Temos também o Random Forest, ou florestas aleatórias, creio que é assim que se diz em português. E que, na verdade, floresta aleatória, é basicamente um conjunto de várias árvores de decisão, ok? Aqui vamos falar mais quando chegamos na temporada 3, quando falamos sobre Deep Learning, vamos falar também sobre Random Forest, ou floresta aleatória. E agora aqui nós temos a árvore de decisão, que é aplicada para problemas de classificação e também pode ser aplicada para problemas de regressão. No entanto, na maioria das vezes, as árvores de decisão são aplicadas em problemas de classificação. Há vezes também que nós podemos usar para problemas de regressão, mas na maior parte das vezes as pessoas usam mais árvores de decisão para problemas de classificação. Agora, as árvores de decisão, conforme o nome diz, são árvores, nesse caso, são árvores. Eles são chamados de árvores em função da estrutura que elas vão apresentando à medida que nós vamos construindo ela. Elas apresentam uma estrutura de árvore. Se vocês repararem, a árvore de Natal tem um formato mais ou menos como se fosse uma pirâmide, né? Que é fino na ponta, lá na parte de cima, e vai aumentando, nesse caso, a sua largura à medida que vamos descendo. Então, a nossa estrutura aqui da nossa árvore de decisão tem a mesma coisa. O formato que ele vai ter é de uma árvore. No entanto, ele é chamado de decisão porque essa árvore aqui é composta por nós e em cada nós faz-se uma decisão, ok? Porque, na verdade, o que acontece na árvore de decisão é há uma afirmação e, com base naquela afirmação, nós vamos procurar ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos procurar ver se qual é a decisão que nós vamos ter com base nessa afirmação. Vamos para a direita, vamos para a esquerda. É verdadeiro ou falso? Qual dos ramos é que nós vamos ir? Okay. Então, vamos aqui pegar aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo aqui de uma árvore de decisão, ok? Nós temos aqui o primeiro nó. Esse primeiro nó é que é chamado também o nó de raiz, nesse caso, porque aqui onde tudo começa. Aqui coloca-se, na verdade, pode-se colocar aqui uma variável, nesse caso aqui, do teu dados, nesse caso do teu dataset, você pode colocar ali uma variável, e com base naquilo, você vai construindo os outros nós. Agora, acontece que a partir desse nó de raiz, digamos que, por exemplo, aqui você escolheu, por exemplo, aqui, vamos aqui dizer, escolheste aqui, por exemplo, o nó de raiz que você vai utilizar aqui é a variável sexo, por exemplo. Então, vamos colocar aqui no raiz como variável sexo, ok? Então, agora, repare que aqui nós temos aqui dois sexos, que é o masculino e feminino. Então, nós teremos uma decisão que é para masculino ou para feminino. Agora, com base, nesse caso, ao nó de raiz, nós já vamos saber que, olha, esse nó aqui só vai nos permitir ter duas saídas, que nesse caso, um é para masculino e o outro é para feminino. Agora, à medida que nós vamos construindo aqui os nós que vão vir depois desse nó de raiz, vamos fazer aqui um ramo, vamos ter aqui outro nó. Agora, esses nós aqui que vamos tendo aqui depois do de raiz, vamos chamar aquilo, em inglês chamam aquilo de internal node, ok? Alguns podem chamar de nós internos, e aqui alguns brasileiros chamam de nó intermediário. São os nós que nós vamos tendo aqui depois do nó de raiz. Agora, quando nós chegamos no final do processo, e nós chegamos, nesse caso, a fazer uma classificação, aquele último nó, vamos assim dizer, o suposto último nó é chamado de folha, ok? A folha é a decisão final de todo o processo. Então, nós vamos ter nó de raiz, que nesse caso pode ser um elemento aqui do nosso dataset, ok?
Pode ser aqui, por exemplo, o sexo, pode ser aqui a idade, pode ser aqui colesterol, pode ser aqui droga, conforme estão aqui a ver nessa imagem que está aqui. Então, e depois dali vamos criando ramos com base nas saídas que cada uma dessas variáveis apresentam. Por exemplo, aqui o sexo é masculino e feminino. Colesterol aqui, por exemplo, é normal, é o high. Então, o colesterol aqui, ele teria também dois ramos, nesse caso, um para o normal e outro para o high. Aqui as drogas, por exemplo, seria uma para o drug A e outra para o drug B. Tá a ver? Então, nesse caso, nós teríamos outros nós internos. Nesse caso, para a droga, por exemplo, tirando o drug A, o drug B. Mas, se, por exemplo, o nosso objetivo da nossa árvore de decisão é para fazer uma classificação de qual será a droga que nós vamos ter que dar para um paciente, esses drug A e drug B não serão mais aquilo que nós estamos chamando de nós internos ou nós intermediários, mas serão como folhas, porque é a decisão que nós queremos fazer na etapa final.